Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. E hoje é o segundo vídeo do quadro Quem é o Melhor? E desta vez eu vou trazer o Homem-Aranha do Tobey Maguire contra o Homem-Aranha do Tom Holland. E aí, qual que é o melhor? Mas antes disso, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like, registre a sua opinião e compartilha. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos, tá certo? Vamos fazer esse canal crescer mais e mais, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. Bom, como eu fiz o Superman do Henry Cavill e o Superman do David, estou com uma colinha aqui com tópicos, tá certo? Na qual eu vou utilizar esses tópicos para fazer a diferença, tá certo? Vocês sabem que o meu Homem-Aranha definitivo do cinema é o Tobey Maguire. Entretanto, eu vou ser o mais coerente possível e imparcial, tá certo? Bom, quando a gente fala de uma adaptação, o ponto mais importante é a essência. Então, qual Homem-Aranha de fato tem a sua essência aqui? Do Tobey Maguire ou do Tom Holland? E no meu quesito, cara, como que eu me identifico um Homem-Aranha? É aquele que tem trade-off, aquela difícil escolha. Ou ele é um Homem-Aranha, ou ele vai ser um bom namorado. Ou ele é um Homem-Aranha, ou ele vai conseguir estudar para ir bem na faculdade. Ou ele é Homem-Aranha, ou ele é presente com seus amigos, tá certo? E o fato é que aqui, quem apresenta isso é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Porque durante a trilogia inteira mostra essa dificuldade que o Homem-Aranha do Tobey Maguire tem de conciliar a vida dele como Spider-Man e a vida dele de Peter Parker. Então, várias vezes você vê lá, ou ele vai salvar vidas, ou ele vai sair para um jantar com a Mary Jane. Ou ele vai salvar vidas, ou ele vai estudar para tirar boa nota na faculdade. Também mostra o quanto que ele é ausente com seus amigos e com a sua tia May. Enquanto que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele é muito blindado a isso. E ele é muito blindado porque ele já é um Homem-Aranha pronto. E ele é um Homem-Aranha pronto porque ele tem uma conexão desnecessária com Tony Stark. Tá certo? Que aí já vai cair no segundo tópico, que é o traje. Né? E a questão aqui não é nem qual traje é mais bonito. Porque o traje do Homem-Aranha, ele fala muita coisa. Por quê? Porque, de novo, puxando na essência do Spider-Man, ele é pobre. O Homem-Aranha ele é pobre. Porque ele tem que ser o Homem-Aranha. Ele não consegue evoluir. E aí, nesse caso, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele faz o próprio uniforme. Ele costura o próprio uniforme dele. Enquanto que do Tom Holland é o Stark que faz. Porque é um Homem-Aranha que nasce pronto. É um Homem-Aranha sem essência. É um Homem-Aranha que já tem uma puta tecnologia no seu traje. Enquanto o Tobey Maguire, cara, é super simples. Tá certo? E nesse caso do traje, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é melhor. E em questão de estética, eu acho mais bonito também, porque é um traje quadrinho, entretanto também é algo real, que traz o realismo, né? Por mais que eu goste visualmente do traje do Homem-Aranha do Tom Holland do primeiro filme, mas o do Tobey Maguire é muito mais bonito, né, cara? E assim, é algo que ele construiu, diferente do Tom Holland. E aí vamos cair no terceiro tópico, que é a personalidade, tá certo? Isso aqui é muito complicado, porque cada um vai ter qual que é a sua definição do Homem-Aranha. E tá tudo certo. Só que na minha definição, cara, por exemplo, se você não tem paciência para ler quadrinho ou não ter tempo, eu recomendo que você assista
a animação dos anos 90 do Homem-Aranha. Aquela animação assim é definitiva, cara. Ela é muito boa mesmo. E ali você tinha um Peter Parker que iria muito bem, ele era muito inteligente, só que ele não era um nerd bobão, nada, cara, nada disso. Ele era só muito inteligente. Aqui, no Tobey Maguire, tem um pouco de exagero, porque aqui não mostra só ele sendo o Homem-Aranha, o Peter Parker inteligente. Também mostra ele sendo muito nerdão, né, digamos assim, nerd mesmo, cara. Muito diferente, por exemplo, desta animação que eu estou falando para vocês. Já o do Tom Holland, a personalidade do Peter Parker, ela é um pouco mais próxima desta animação. Entretanto, é um Homem-Aranha que ele é muito infantil. Ele é muito bobão. Então aqui, cara, eu prefiro ainda do Tobey Maguire. Por mais que tenha ali um pouco de exagero nessa parte dele ser bem nerdão, mas ele é muito sereno, né? E você vê a bondade dele. E eu prefiro o exagero do nerdão, como do Tobey Maguire, do que uma personalidade super bobona do Tom Holland, tá certo? Então, em questão de personalidade, também do Tobey Maguire. Até porque, ó como tudo isso aqui está conectado. A personalidade vem junto com a essência e o traje. Por quê? O Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Peter Parker, né, ele tem que se virar, porque ele não é rico. E depois ele perdeu o tio dele ainda. Então, cara, ele teve que amadurecer. A vida trouxe esse amadurecimento ao Peter Parker. Enquanto que do Tom Holland, em questão de personalidade, ele só foi amadurecer no último filme, porque é onde acontece todas as merdas com a vida dele, né? Então, assim, isso faz muita diferença, tá certo? E aí vamos cair no quarto tópico, que é o universo. Qual universo é melhor? Do Tom Holland ou do Tobey Maguire? E aqui vamos cair naquilo, né? Vamos cair na lacração, na cultura woke. Vamos lá. O Homem-Aranha do Tobey Maguire tem os seus personagens. Tem o JJ, que é muito importante, Clarim Diário, né? Tem o Harry, tem o pai do Harry, Doente Verde, tem a Mary Jane, tem o Flash Thompson, tem a tia May, que é a que faz o biscoitinho, a vovozinha que faz o biscoitinho, Dr. Octopus, tem o Venom, que é o Ed Block. E todos esses personagens, cara, eles são respeitados nas suas características físicas e etnias. Enquanto que no Tom Holland isso não acontece. No Tom Holland você vai ter aquela lacração. Não, porque tem que ter. Então, por exemplo, a Mary Jane aqui não é Mary Jane, é MJ. Por que é MJ? Porque a etnia está trocada. O Flash Thompson, cara, não é aquele cara fortão do colégio que joga futebol americano e é loiro, não. É um cara, é um moleque super baixinho, magrinho, e ainda por cima não é loiro, o cara é indiano. E ele ainda zoa o Peter Parker. Olha que bosta, mano. Esse personagem ainda zoa o Peter Parker no ônibus, cara. Um personagem que é o valentão, que é o Flash Thompson, cara. Cara, assim, ai meu Deus do céu, cara. É um absurdo, é um absurdo. E o Harry, não tem o Harry. É um gordão que é mexicano. Então, assim, você vê que é cheio de lacração, né? E a tia May é nova, não é uma velhinha toda bondosa que faz biscoito pra caso você esteja triste, não.
E não tem nem o JJ, né? O JJ só aparece aí no último filme, mas apareceu de um jeito escroto também o JJ. Super corrido, né? Então assim, cara, o universo não tem nem o que falar. Né? É do Tobey Maguire, cara. De novo, as características dos personagens são fiéis. Porque, cara, pensou você, sei lá, cara, vai fazer, será, série sobre a vida do Ayrton Senna e você muda a etnia do Ayrton Senna. Você vai fazer, sei lá, cara, série do Michael Jackson e você muda a etnia do Michael Jackson. Cara, não dá, cara. É bizarro isso daí. É muito bizarro, né? Enfim, eu não entendo por que que fazem isso, cara. Por que, cara? Eu realmente não consigo entender como que alguém consegue gostar disso. Acha que isso é inclusão. Isso é o oposto de inclusão, cara. Isso é o oposto. Mas enfim, né? Agora, qual que é a raiz? Olha, pelo fato do Homem-Aranha do Tobey Maguire ser mais maduro, ser independente e, aliás, uma coisa muito que eu queria dizer aqui, e isso cai até na questão de universo, tá? Também, voltando no universo. Todos os vilões do Homem-Aranha do Tobey Maguire possuem uma conexão com a vida pessoal de Peter Parker. O Doente Verde é o pai do melhor amigo dele, do Harry. O Dr. Octopus, ele é um puta de um cientista na qual o Peter Parker tem muito respeito. Aí no Homem-Aranha 3, o Homem-Areia foi o que matou o Tio Ben. O Venom, que é o Ed Block, é um rival dele no Clarim Diário, que é fotógrafo também. Ou seja, todos os vilões estão em torno da vida pessoal do Peter Parker. Já do Tom Holland, nos dois primeiros filmes, o Abutre e o Mistério estão conectados com o Tony Stark. Não é que eles odeiam o Homem-Aranha, que eles odeiam o Peter Parker. Não. O problema deles é com o Tony Stark. E no último filme, os vilões não são o Homem-Aranha do Tom Holland. São vilões dos aranhas dos outros universos, do próprio Tobey Maguire e também do Andrew Garfield. Então, assim, o universo do Homem-Aranha do Tom Holland é muito lixo, cara. É muito lixo. E aí, nisso cai se é raiz ou não, né? Como que um personagem de herói que não tem vilão próprio, que tem lacração, vai ser raiz? Não vai, né? Não vai. E totalmente dependente ao Stark até morto. Não tem como. Então, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é raiz. E o do Tom Holland é Nutella. Não tem muito o que dizer, né? Por exemplo, os diálogos do Homem-Aranha do Tobey Maguire com seus amigos, com a Mary Jane, com o Harry Osborn, são diálogos maduros, né? Pô, você tá precisando de ajuda. Porra, o Homem-Aranha matou meu pai, eu quero caçar ele. Porra, eu tô com problema financeiro. Já do Tom Holland, são assuntos idiotas. Né? Enfim, cara. Agora, o desenvolvimento de personagem, na qual está conectado com a motivação. Quando você vai fazer um filme assim, o seu protagonista não é nem só filme de herói, filme de ação, até filme de drama, filme até de comédia. A motivação do seu protagonista, ele precisa ser coerente. Precisa ser. Você quanto público, precisa comprar a sua motivação. Da mesma forma o vilão. E o Homem-Aranha do Tobey Maguire, cara, logo no primeiro filme, tem um desenvolvimento, uma motivação que é o seguinte: quando ele ganha os seus poderes, ele, cara, ele é novo, ele é experiente, ele sofria, sei lá, bullying na escola por ser nerdão.
Então, quando ele ganha os poderes, peraí, agora eu vou ser o fodão. Então, a primeira coisa que passa na cabeça dele é tirar benefícios próprios. Por exemplo, ele ama a Mary Jane, só que a Mary Jane, ela gosta só de popularzinho. Então ele quer usar os poderes dele para comprar um puta de um carro e chamar a atenção da Mary Jane. Só que o tio Ben dá uma chacoalhada nele, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a morte do tio Ben ainda é um soco no estômago dele. Ou seja, você não pode utilizar seus poderes para benefícios próprios, e sim ajudar a quem precisa, a quem necessita. Então, assim, você compra essa motivação dele, querendo ser o Homem-Aranha e colocando o Aranha acima do Peter Parker, porque você viu ele, a motivação dele nascendo. Você viu que ele começou de um jeito e depois a vida deu um 360 que ele precisou repensar. Não, eu estava errado. Meu tio estava certo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e ainda meu tio morreu por minha culpa, porque eu estava ganhando dinheiro com os meus poderes. Já do Tom Holland, você pode me dizer que ele tem um desenvolvimento, uma motivação do último filme, que é quando a tia May morre. Mas, cara, aquilo pra mim foi uma cópia, exatamente uma cópia com o tio Ben. Só que não foi com o tio Ben, foi com a tia May. É cultura woke? Sim, na minha visão, sim. Tira um personagem masculino importante e ele é substituído por uma personagem feminina. Só que assim, cara, o modo que aconteceu foi um modo assim muito rápido. Por que isso aconteceu no primeiro filme? Parece que eles estavam querendo corrigir o erro dos outros dois filmes. Entende? Porque assim, é um Homem-Aranha. Por que o Homem-Aranha é herói no Tom Holland? Por quê? Por causa de um diálogo que ele tem com o Tony Stark no Guerra Civil, dizendo que ele gosta de ajudar as pessoas. Mas assim, ele falar é porque ele já está pronto. Mas de onde que veio isso? Por quê? De onde que veio essa moral dele? Você não compra essa motivação porque você não viu. Você só vai ver lá no último filme e de um modo. É um filme ruim pra caramba, porque é um filme que as coisas precisam acontecer super rápidas, porque eles querem corrigir a merda que eles fizeram os outros dois. Então, em desenvolvimento de personagem / motivações, podemos dizer assim, do Tobey Maguire é melhor. Agora, algo muito importante que vai cair também talvez nisso é jornada do herói. E aí? Para quem não sabe, jornada do herói, por exemplo, Star Wars. Star Wars, Matrix, né? Até mesmo Senhor dos Anéis, com o Aragorn, apresenta muito bem esta jornada de herói. Batman Begins. Jornada de herói que é o seguinte: o seu personagem é o herói, só que ainda não é o herói. Ele tem todo o desenvolvimento dessa sua jornada. Ele tem o chamado. Aparece um mestre e ele recusa de primeiro momento. Ah, não, eu não tô pronto, que não sei o que lá. Mas daí depois ele treina, né? E assim ele se torna o herói, tá certo? Com treinamento, com seu mestre. Mas o grande fato é, de primeiro momento, ele o recusa, o chamado, né? Que é a trajetória do herói. E depois acontece alguma coisa que ele percebe que é o destino dele. Ele começa a treinar com seu mestre, se tiver mestre, enfim. Ele responde ao chamado heróico. Isso que eu tô falando aqui é bem resumido, tá? Para vocês entenderem a jornada do herói. Se vocês quiserem,
eu posso trazer em um vídeo explicando tudo direitinho, tá? Do Tobey Maguire tem isso aqui. Porque como eu falei pra vocês, na motivação, desenvolvimento de personagem, quando ele ganha os poderes, ele usa para benefícios próprios. Ou seja, de certa forma, ele recusa o chamado heróico dele. Mas depois ele vê que era o destino dele, então aceita a jornada de herói. Enquanto o Tom Holland, em nenhum momento tem isso, cara. Pelo amor de Deus. Tom Holland é, como eu vou sempre falar aqui no vídeo, já nasceu pronto. Já é pronto. Você já vê, ele já é apresentado no MCU como o Homem-Aranha já. Com um traje inferior, porque ele não conhecia o Stark, mas ele já é o Homem-Aranha. Então assim, jornada de herói tem em Tobey Maguire e não tem no Homem-Aranha do Tom Holland. Agora, o último tópico, a questão de movimentação como Homem-Aranha, né? Para muitos isso é importante, porque como eu já falei aqui, é a diferença entre Peter Parker e o Homem-Aranha, né? Eu, sendo bem sincero com vocês, eu gosto da movimentação do Homem-Aranha do Tobey Maguire, porque é uma movimentação mais realista, né? É uma movimentação, cara, de que não tem nada assim, passando do ponto, entendeu? Com uma puta de uma manobra no ar com a teia. Não. É algo mais travado. É algo mais realista. Enquanto que o Tom Holland... Pô, pera aí. Estamos falando de o Tobey Maguire saiu em 2002. O primeiro filme do Tom Holland como Homem-Aranha saiu em 2016, no Guerra Civil. É uma diferença brutal de tecnologia. Então, assim, cara, por mais que eu goste muito da movimentação realista do Tobey Maguire, é inegável que do Tom Holland é mais ágil, tá certo? Então, em questão de movimentação do Spider-Man, é do Tom Holland, tá? Entretanto, eu gosto muito também, isso não cai nem muito em movimentação, né? Mas esse negócio do Homem-Aranha do Tobey Maguire não usar teia, cartucho, né? A teia sai de dentro dele. E isso é algo que não é comum, né? Nos quadrinhos, em animação. Mas eu achei assim, cara, bem interessante essa ideia, né? Mas enfim, Geeks, então é isso, né? O Tobey Maguire venceu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. E o Tom Holland venceu aí no de movimentação lá. Mas essa é a minha opinião. E qual que é a sua opinião? Você acha que eu deixei faltar alguma coisa aqui? Deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu vou estar sempre lendo comentários com vocês. Tá certo? Estamos juntos, geeks, e até a próxima.